Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E aqui a gente vai encerrar esse assunto dos recursos falando do juízo de mérito, tá? O que seria esse juízo de mérito? Nós vimos então, não confunda, tá? Juízo de admissibilidade é o juízo que vai analisar, vai admitir. Então, juízo a quem, juízo ad quo. O juízo de mérito, né, como a gente já disse anteriormente, ele será alcançado após o juízo positivo da admissibilidade. Então, o juízo ad quo, ele viu lá todos os requisitos, ou seja, esteve presente todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso ele foi interposto no prazo correto, regularidade das partes, houve o preparo, pronto, passou. E aí a gente tem o juízo que vai o quê? Proferir a decisão, em que é constatada a presença, né? Relacionada ao conteúdo. Então, no juízo de mérito, o órgão ad quem ele vai analisar os pedidos que foram formulados onde? No seu recurso ordinário, por exemplo. O que a gente pede no recurso ordinário? Reforma da sentença, reforma ou anulação, dependendo do pedido. Então, nós temos aqui o error in judicando, o error in procedendo. O que é isso, Sá? Vamos lá. Então, no juízo de mérito, né, o órgão é de quem? Ele vai analisar esses pedidos que foram formulados. O primeiro aqui está relacionado ao erro injudicando, que é o mais comum no dia a dia, que consiste no erro de julgamento. Hipótese em que o magistrado ele se equivoca ao julgar, ao analisar as provas, por exemplo. Ele se equivocou. Nossa, ele não viu. Então, a gente tem o erro injudicando. E o erro improcedendo, que é o erro de procedimento. É a violação às normas que tratam das relações dos atos processuais. Então, reconhecendo o erro de julgamento, o tribunal ele dará provimento ao recurso e vai proferir uma nova decisão de mérito, que vai substituir a anterior. Isso aqui está lá no 1008 do CPC. Então, caso ele reconheça o erro do procedimento, o tribunal dará provimento para anular a decisão, determinando a remessa dos autos ao juízo ACO, novamente, lá da vara, para que os atos processuais sejam novamente realizados. Lembra que esse é o intuito do recurso ordinário, né? A gente manda lá para o TRT, por exemplo, para ele analisar isso aqui. Então, ó, juízo de mérito, error in judicando, é um erro de julgamento na aplicação da norma jurídica. O pedido aqui é da reforma da decisão. Então, por exemplo, o juiz ele errou o quê? Ele se equivocou quando ele deferiu o adicional noturno, sendo que a funcionária não trabalhava à noite. Ué, seu juiz, você tá doidão? Ela não trabalhava à noite. E o senhor foi lá e deferiu o pedido de adicional noturno. Erro injudicando. Pedido, a gente quer o quê? Requer a reforma da sentença. A decisão substitui a decisão recorrida do tribunal. Pronto. Se for um erro em procedendo, erro de procedimento dos atos processuais. E o pedido é da anulação da decisão, como, por exemplo, cerceamento de defesa. O juiz ele proibiu que as testemunhas falassem no ar. Ele proibiu a oitiva de testemunhas. Nós temos um erro em procedendo. O pedido é a anulação da decisão. Os autos, eles retornam para a prática dos atos processuais novamente. Então, volta lá para a oitiva de testemunha, volta lá para o início, tá? Meramente isso aqui só para você entender a linha perfeita do tempo na Justiça do Trabalho. É isso que acontece lá no juízo de mérito. E para a gente encerrar, os efeitos desse recurso. Os efeitos dos recursos, na verdade. Então, ó, ele é devolutivo, nós já vimos isso, tá? Primeiro, os efeitos dos recursos são as consequências. Então, a gente tem os pressupostos de admissibilidade, que são os requisitos para eles serem válidos, e os efeitos, eles são as consequências, tá? Se eu interpor um recurso, o que acontece? Quais são os efeitos? O que acontece com o processo ao ser interposto um recurso? O que acontece? Produzirá a decisão, os seus efeitos normalmente, poderá o magistrado retratar da decisão? O julgamento do recurso ele substitui uma decisão recorrida? Então vamos lá. Primeira coisa, ele tem um efeito devolutivo. O que isso quer dizer? O recurso ele devolve a apreciação da matéria ao Poder Judiciário, na medida em que o recorrente entende que a decisão não está correta e deve ser modificada, como a gente acabou de ver. Então, a devolução ela pode ser parcial, ela pode ser total, a depender da vontade da parte. Onde isso aqui? Isso aqui não tá ali. Tá lá no 899 que a gente já leu, né? O efeito devolutivo tá lá.
Suspensivo. Mas eu já li que não tem interposição suspensiva. Só em alguns casos, né? A interposição de um recurso trabalhista, ela não suspende os efeitos da decisão, que já pode ser objeto de execução mesmo antes do trânsito em julgado, que é o que a gente chama de execução provisória. Então, a regra que você precisa lembrar é: os recursos trabalhistas não possuem efeito suspensivo, já que o artigo 899 da CLT prevê apenas devolutivo. Excepcionalmente, pode-se conseguir o efeito suspensivo através de um pedido formulado por quem? Pelo recorrente. Então, a parte interpõe o recurso e ela requer a atribuição do efeito suspensivo. Aí é do magistrado ele aceitar ou não. Mas, via de regra, não tem o efeito suspensivo. O que quer dizer efeito translativo? O efeito será atrelado à possibilidade de reconhecimento pelo tribunal das normas de ordem pública, sem a necessidade de alegação ou requerimento das partes. Então, ao ser interposto um recurso, por exemplo, abre-se ao tribunal a possibilidade de ser reconhecida uma norma de ordem pública, como a existência de litispendência, coisa julgada, perempção, dentre outros vícios que podem ser reconhecidos de ofício em qualquer momento e grau de jurisdição. O efeito regressivo. O que é isso? O efeito regressivo está atrelado à possibilidade do magistrado prolator da decisão impugnada de retratar-se. Ele vai se retratar. Então, nesse caso, é típico dos recursos de agravo, como o agravo de instrumento, que o agravo de instrumento ele serve somente para destrancar um recurso que teve seu seguimento negado. Ou até o agravo de petição, o agravo interno. Então, ele também é vislumbrado em algumas situações no recurso ordinário, como, por exemplo, nas sentenças que extinguem um processo sem resolução do mérito. Sentença de indeferimento de petição, então ele vai regredir para atingir o propósito. E o efeito substitutivo, tá? Que ele está lá no 1008 do CPC, que decorre do julgamento de mérito do recurso, que gera a substituição da decisão recorrida pela decisão proferida do recurso. Então, o acórdão que julga o recurso ordinário substitui uma sentença. O acórdão proferido no recurso de revista substitui um acórdão do TRT. E assim sucessivamente, tá? Eu preciso ficar gravando tudo isso. Não, tá, gente? A parte mais importante quando a gente fala dos recursos em espécie, que eu quero que vocês tenham mais cuidado, é com a questão, dos requisitos, ou seja, os pressupostos de admissibilidade, porque um recurso ele necessariamente tem que ter esses recursos de admissibilidade, e o preparo, que é o mais cobrado da sua prova, tá? Que é um dos requisitos. Então, os requisitos é a parte mais importante, fundamental aqui em relação aos recursos parte geral, tá? Isso aqui é a parte geral, para você entender a teoria. O antes dos recursos em espécie, tá? É o que acontece com os recursos gerais. Agora, a gente vai entrar a partir de agora nos recursos em espécie. Então, a partir dessa semana, você vai começar a ver eles desmembrados. Então, qual que é o cabimento, que é um pressuposto de admissibilidade, do agravo de petição? Qual que é o cabimento do recurso de revista? Qual que é o cabimento do recurso ordinário? E assim sucessivamente, tá bom? Essa foi a nossa aula de recursos parte geral. Te vejo na próxima aula.